mas o nosso propósito aqui é te apresentar um Deus que é vivo, verdadeiro, e Ele quer te ajudar. Amém? E não tem como o tema de hoje fugir da temática de pai. Porque ontem eu estive aqui na rede de jovens, né? E foi uma bênção, por sinal, estava muito cheio, muito ungido. E Deus tinha um tema ali que o pessoal da liderança de jovens deu para que eu desenvolvesse, que é se você conhece seu irmão. E nós trabalhamos através do Espírito Santo muito nessa questão de se você conhece seu irmão, como que é uma unidade do irmão. E foi usado ali um exemplo maravilhoso de Jonatas e Davi. E foi um culto tremendo. E aí eu fui para casa e eu sabia que eu ia ministrar, porque no fim de tarde eu conversei com o apóstolo e ele teve essa direção. E cheguei até a pensar em repetir uma palavra, porque foi muito boa, né? E já era tarde, saí daqui 11 horas e tal. A gente foi ainda fazer um lanche com alguns discípulos, alguns amigos aqui da igreja. Mas chegando em casa, eu fui para o meu escritório ali, fui meditar um pouquinho e tal. E não teve como, assim, essa questão do pai. De falar, não por ser o dia dos pais, mas eu creio que Deus, coincidentemente, Ele vai querer falar, porque dia dos pais é todo dia, como a gente está cansado de falar por aí. Mas a gente tem que conhecer a Deus como pai. O tema hoje vai falar sobre isso daí, conhecendo a Deus como um pai. Por quê? Porque muitos de nós vêm e vê um Deus errado, né? O pouco entendimento de Deus nos leva a termos imagens negativas e distorcidas dele. Pessoas pensam em Deus como um Deus castigador. Por que isso aconteceu na minha vida? Por que isso não aconteceu? Se Ele é pai, por que isso? Isso são uma série de fatores que não dependem, ou melhor, que o nosso entendimento não alcance, por isso que há tanto sofrimento. Porque as pessoas não têm esse entendimento como um Deus que é pai. Uma vez eu conheci um empresário, amigo, que ele era revoltado com Deus, porque ele havia perdido uma filha. E aí a gente entende essa dor dele. Um dia quando eu estiver lá com ele, ele vai ter que me explicar. É lógico que você vai falar, não, como você vai falar isso de Deus? Talvez um religioso falasse isso. Por isso que não entendem quando as pessoas vão para o encontro e pedem perdão para todo mundo lá, e até para Deus. É lógico que você não vai pedir como se Deus estivesse errado. Mas aquela dor, porque ele não tem esse entendimento, esse pouco entendimento de que Deus é um Deus que é pai. E por não ter entendimento e não caminhar dentro desse entendimento, começa cometendo coisas erradas. Como a gente sempre fala aqui, eu não quero pregar para vocês religião, mas eu quero pregar relacionamento. Se é relacionamento, o relacionamento base de qualquer família é pai. Ele é um Deus que é pai. E hoje, Deus, eu sei que vai trabalhar aqui, porque cada dia que passa, o homem tem perdido o referencial do que é ser pai. Os filhos não têm referencial do que é ter um pai. Muitos filhos nunca conheceram ou jamais irão conhecer seus pais. Casos e casos que a gente conhece de discípulos que vai descobrir depois de anos que o pai tinha uma outra família, com outros filhos. E aquilo cai como se fosse uma bomba na casa. Pira na batatinha, como diz a moçada. Realmente. Creio que muitos não assumem a função de pai, ou porque não tiveram um referencial de pai amoroso, responsável, ou não se aperceberam ainda da real importância que é ser pai. Eu digo uma coisa sempre, queridos. Se tem uma área que Deus trabalhou na minha vida e trabalha, é na área da família. Eu amo a família. Sou apaixonado pela família. Deus me restaurou na família, no casamento. Mudou a minha sorte, que eu seria com certeza um desses casais aí, que talvez estivesse junto, mas cheio de coisa errada no meio. Eu acho que Ele aprovou tanto que me deu 5 filhos. Eu sou bom nessa coisa, viu, filho? Até quando eu não queria, Ele me deu filho. Até quando eu não pensava. Aliás, nenhum dos 5 foi planejamento. Eu preciso aprender isso, eu não sou muito bom em planejamento. Estou aprimorando a cada dia. Ele é misericordioso, vai falar aqui.
mas eu sou bom, ou procuro ser bom em ser pai. A começar mudando a minha postura de como ser filho. E essa palavra vai ter um sentido ambíguo aqui, não só de filhos espirituais, ou melhor, de filhos físicos, como também espirituais. Porque eu reconheço a minha paternidade espiritual. E hoje, quando o pastor César veio aqui e me apresentou como um filho, que é uma honra, Deus ter me dado essa honra, esse privilégio de apresentar para esse casal maravilhoso, se confirmou essa palavra. Falou, não, é essa do pai. Ontem foi de irmão. Ontem foi, não de irmão não, ontem foi de brother. Só tinha moçada aqui, e eu. Mas hoje é isso. E por que isso? Porque ser pai é influir no destino da humanidade. Ser pai é deixar marcas de seu caráter em seus filhos e na posteridade. A presença de um pai amoroso, participativo, responsável, respeitoso e compreensivo numa família, eu te garanto que evitaria tanto crime, tanta delinquência, tanto problemas. Porque você pode até pensar, não, é a riqueza de um país. E recentemente eu li uma matéria, e foi até ministrado aqui pela apóstola Cláudia, num culto, acho que o último que ela ministrou, que jovens europeus, ingleses, se eu não me engano, são países ricos. Eles têm tudo, eles têm estudo, eles têm saúde, eles têm condição, eles se vestem bem. Delinquentes de classe média alta, que saem para brigar, para espancar pessoas. O povo está tendo medo. Não é aqui quando você vê uma pessoa maltrapilha, mal vestida. Lá eles estão tendo medo quando vê, desculpa a expressão, um playboyzinho, filhinho de papai. Porque é delinquente. Olha que loucura isso. Então está provado que não é só uma questão sociocultural. É uma questão paternal. E eu nunca me esqueço quando eu passei um desafio na minha vida, quando deu aquela vontade de chutar o pau da barraca, de não querer mais estar na igreja, eu não vou ficar mais com esse narigudo aí, eu sou cara. Ele vai ver depois, meu Deus, o que eu estou falando. E aí eu fui para o meu secreto, eu fui para o meu esconderijo, e Deus veio e me falou como um pai. Eis que eu ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua posteridade. Olha a responsabilidade. Num momento tão difícil. A questão não era só a minha questão ministerial, pessoal, de relacionamento comigo, com o meu líder. Envolvia a minha família. Tem alguns teólogos que não concordam com a questão da maldição hereditária. Eu discordo em gênero, número e grau. Por quê? Porque a família sofre sim, quando o pai e uma mãe têm problemas. Quantos e quantos discípulos nós temos aqui com sofrimento de pai e mãe? Uma vez num discipulado pessoal em casa, um querido discípulo nosso, a gente abrindo o coração, foi um momento ali que cada um podia falar um pouco de si, da sua vida. E ele tinha um trauma, porque o pai dele tinha problema com bebida. Ele bebia. E esse jovem tinha um problema emocional, de relacionamento, etc. Mas o que me marcou, e todo mundo começou a chorar quando ele começou a falar disso, era que o pai chegava em casa bêbado e começava a bater. Falei, pastor, eu me lembro dos tapas na cara, sem eu ter feito nada. O pai chegava e pá! E o que mais doía não era a dor do tapa, mas era aquela situação que a minha família vivia. Quantas marcas deixou? Quantos abalos? Por isso, glória a Deus, porque ele veio a se converter, veio a conhecer esse Deus que é pai, que é amoroso. Um pai verdadeiro, um pai é muito importante na estrutura psicológica. Todos os psicólogos falam isso. A base de tudo é a família. A base de tudo é aquele seio tão gostoso que é o seu lar. Todos nós, eu tenho lembranças de coisas boas e de coisas ruins da minha família, porque não tivemos a oportunidade de conhecer Jesus. Isso marcou com certeza meu caráter.
de coisas que eu vim resolver quando eu vim participar da igreja, de uma igreja, de conhecer Deus. Repito, não como uma religião, mas como um Deus presente. Porque eu falo para os meus filhos, a gente se esforça ali para dar um bom estudo, e não é fácil, irmãos. 5 escolas, Jeová dos crentes. Valei-me meu São Jesus, manda. Estou pensando até em mandar uns carnê aqui, vou vir aqui fazer uns atos proféticos. Quem quer o carnê? Da escola dos caçulas, dos médios, dos grandes, e vamos que vamos. Né? Mas, eu repito, só escola não adianta. Não estou promovendo aí, se você falar, não vou estudar mais, vem cá, peraí, não é nada disso que eu estou falando. O que eu quero falar é o que resolve a nossa vida, é o caráter de pai. Porque uma das grandes virtudes e um dos grandes erros que nós cometemos, eu cometi vários, foi não saber falar não. Não para situações que nos levaram a roubadas emocionais, financeiras, que até hoje tem repercussões nas nossas vidas. Então o pai traz segurança, suprimento, amor, carinho, perdão. O pai traz autoridade e disciplina. A segunda voz que a criança ouve depois de nascer, depois da mãe, é a voz do pai. Então aquela voz que traz segurança. O pai tem que trazer isso. O pai é aquele que deveria, pelo menos, ou deveria, ou é, né? Ou deveria ser o sacerdote da casa, do lar. Um homem de oração, não um super-homem que sozinho vai resolver tudo. Não é isso, não. Quem somos nós? Não posso colocar esse peso na tua vida, nem eu consigo resolver tudo. Mas que eu vou saber dobrar meu joelho. Ser humilde em reconhecer que eu preciso de ajuda quando está difícil de tocar minha família, quando temos problemas ali de ordem emocional. E todo mundo passa por isso na educação dos filhos. Todos nós passamos por isso. Por isso, se teu filho está tendo algum problema, se teu filho, você está tendo problema com ele, eu quero aqui como um profeta de Deus, dizer, se hoje eu tenho minha família toda no altar, é pela misericórdia dele. Se hoje teu filho está desviado, se teu filho está meio esfriando na fé, eu quero dizer que ele vai ser alcançado pela graça, pela misericórdia, pelo poder daquele que é pai de toda a tua vida, aquele que dirige a tua vida, aquele que te escolheu ainda no ventre da tua mãe, ainda quando você era uma substância informe, e todos os dias ele se escreveu. Vai voltar, vai estar aqui. E não porque você está aqui, você vai botar um cabresto nele, porque ele vai desenvolver esse amor. Muitos filhos, o pai é aquele que deveria ser o sacerdote, um homem de fé, de confiança, que sabe buscar em Deus todo o suprimento. Que a sua força não está às vezes no braço ou na carteira, mas está no joelho. Quando clama a Deus e pede por socorro, ajuda. Eu gosto muito de ver o testemunho do Thales Roberto, eu gosto muito dele. Eu vim louvando ele no caminho, Deus veio me inspirando, porque ele fala que quando a mãe dele faleceu, os irmãos lá, aquela questão de herança e tudo mais, ele chegou que nem um louco na casa dele e ele falou, cadê a Bíblia dela? Porque ele era de família crente. E quando ele começava a folhear aquela Bíblia, ele diz que tinha um monte de versículo que tinha profecia, que tinha um T. Que era Thales Roberto. Era a mãe orando e profetizando. Então, pai, faça isso. Profetize sobre o teu filho. Ore pelo seu filho. Eu já me peguei aqui muitas vezes em casa, orando, muitas vezes não, algumas vezes na verdade, eu oro naturalmente, mas nunca me esqueço algumas vezes que eu orei em batalha espiritual, que eu não fui lá só botar meus filhos na cama, que eu adoro fazer isso, alguns não dão mais, só dá o 4 e o 5, do 3 para cima já está meio pesadinho. Mas eu me lembro uma vez que eu orava por eles assim, né? Em paz eu me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar tranquilamente. Mas eu me lembro de vezes também, e era verão, eu dormindo sem camisa, só de cueca. E saí que nem um louco, porque comecei a sentir um incômodo na minha casa. Aí fui atrás de um óleo e não tinha. Eu falei, vai uma zola mesmo. Aqui. Não tenho de Jerusalém, mas eu peguei aquele óleo e comecei a orar.
na minha casa e repreendeu o inimigo, e fui no quarto deles e botava a mão na cabeça deles e falava: toda a contaminação do mundo saia sobre a tua vida, tudo aquilo que o diabo tenta plantar através da mídia, dos desenhos infantis, de tudo aquilo, não tem poder sobre a minha casa, porque o Senhor me escolheu para ser sacerdote sobre a vida deles, e ungiu os umbrais da minha casa. Falei: bendita será a minha entrada, a tua saída, aqui não entra demônio, aqui só tem anjo, aqui só tem poder de Deus, porque a minha casa é conhecida como casa de oração, e eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o projeto para a tua vida, que a tua casa seja uma igreja, que a tua casa seja um lugar de adoração, que a tua casa seja um lugar de bênção, e não é pela decoração, por quanto dinheiro você tem na tua conta, se tem decoração bonita ou feia, se tem presunto importado ou se tem mortadela na tua geladeira, é porque o Deus vivo está na tua casa e vai te suprir, vai te alimentar, porque Ele é Pai. Ele é um Deus que é Pai. Nossa confiança. Ou antes aqui. Muitos filhos gostariam de abraçar seu pai, mas não podem. Porque já morreram. Ou porque estão distantes. Ou não sentem liberdade de dizer: pai, eu te amo. Ou porque nutrem ressentimento do pai. Como esse discípulo que eu falei. Em vez de eu te amo, eu tomava bufetada na cara. Quantos pais têm uma enorme dificuldade de dizer: filho, filha, eu te amo, me perdoa? Como pai temos que aprender a pedir perdão para os filhos também. Porque eles não têm culpa se a tua conta está no vermelho. Eles não têm culpa se os teus negócios não vão bem. Eles não têm culpa se o teu relacionamento com a tua esposa não está legal. Se a tua vida sexual com a tua mulher não está legal. Eles não têm culpa disso. Nós temos que ter maturidade para não descontar neles aquilo que é problema nosso. E como Deus é misericordioso e bom, Ele fala: pede perdão. Nossa confiança está no fato de sermos introduzidos a Deus através de Jesus como filhos de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Inclusive é a base daqui que eu comecei, essa ministração que eu esqueci até de ler. E diz mais nesse livro de Romanos: a gente não nos aproxima de Deus com o espírito de escravidão. Escravo, você era escravo do pecado. Mas hoje nós nos achegamos a Deus com uma intimidade que amorosamente chama a Deus não de pai, mas de papai. Abba, pai. Romanos 8,15. Abba quer dizer papai, pai querido, pai amoroso. Olha que tremendo. É nessa intimidade que nós nos chegamos a Deus. É nessa condição que você se aproxima de Deus. Esse relacionamento não é só pessoal, íntimo, mas ele é legal. De modo que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com o nosso irmão amado e querido Jesus Cristo. Ou seja, você tem direito a mais de 8.000 promessas que estão descritas nessa palavra. Sabe por quê? Porque o Pai deixou para você. Ele é Pai. Por isso que a Bíblia é dividida em Novo Testamento e Velho Testamento. Porque é tudo aquilo que o Pai deixou. E então hoje aqui que eu quero, através do Espírito Santo, levar a todos aqui a um conhecimento melhor de Pai, que é Deus. Desse Deus que é Pai. Aproximando alguns que não conhecem ainda, e aqueles que conhecem se aprimorando, para saber que Ele não está alheio. Primeira coisa, Ele é um Pai misericordioso. Misericórdia. Ele sente compaixão das nossas fraquezas. Ele sabe das minhas fragilidades. Por mais que eu lute, tem coisas que são... eu não vou dizer que crônicas, que eu não vou decretar isso. Eu estou melhorando a cada dia. Mas tem umas coisas que são rápidas, tem umas coisas que são médias, tem umas coisas que são demoradas,
E tem umas que são para lá de demoradas, misericórdia, vem o sobrenatural, Xeremanaias, Cantirunebas, que eu falo, meu Deus, 18 anos de conversão, e ainda eu sou um cabeção, até rimou. Mas ele fala, não, fica tranquilo, eu sei que você é um cabeçudinho, cromo vanádio, de tão cabeçadora que eu era, em algumas coisas. Mas eu conheço. Então ele conhece, assim como ele conhece as nossas capacidades. Assim como ele conhece os nossos pecados. E não adianta falar que a gente não tem pecado. Se eu falar que eu não tenho pecado, eu vou estar falando, eu estou pecando. Muito bem, pastora Miriam. Porque a Bíblia fala em 1 João. Se não há pecado em mim, eu estou me fazendo de mentiroso. Não é que eu peco deliberadamente, não é isso, mas é aquelas fraquezas que me levam a pecar. Seja num comportamento omisso ou explosivo, ou uma atitude, ou ainda aqueles rançozinhos, sabe? Aqueles que te cutucam. Então ele tem misericórdia. E a misericórdia de Deus, ela é exemplificada em Jesus, quando ele cura aquela mulher samaritana, que era de Samaria. Quebrando todo o preconceito, todo o paradigma, ele chega ali com aquela mulher. Primeiro que os judeus não tinham contato com os samaritanos, ele já chega e quebra o primeiro paradigma. Depois começa a conversar com ela. Depois mostra para ela que ela não tinha marido nenhum, já tem 4, falou, você não tem nenhum. Aí recebe uma cura, ela vai, se torna a maior evangelista que a gente conhece ali no Novo Testamento. E a gente até ora, né? Manda umas mulheres samaritanas para minha célula. Manda uma meia dúzia que a multidão está garantida. São tremendos, essa é a misericórdia, a cura da mulher do fluxo de sangue. E do discípulo Pedro, então, já que vamos falar um pouco de ministério, que ele chega ali como pai, e ali Pedro, depois de ter negado, ele faz aquela cura através de um discipulado em amor, porque ele é um pai misericordioso. Ele sabia do potencial de Pedro. Ele sabia o quanto aquele homem poderia dar, o quanto ele poderia suprir, mas ele tinha que passar por aquela experiência tão dolorosa de cura. Às vezes, queridos, nós entramos em divididas com o nosso líder, e pela vontade não genuína de Deus, mas pela vontade permissiva, isso acontece, para que nós possamos ter um caráter forjado. Um caráter valorizado. Você pode falar, eu falo, já tive minhas divididas com o meu líder. Eu não troco de líder, nenhum líder na face da terra. Eu posso dizer que eu sou um discípulo de Fábio Alves Abud. Está me vendo aí, papai? Te amo. Tá bom assim, Wesley? Você fala que eu fico me mexendo muito, fica parado. Estou segurando aqui. Estou querendo ficar que nem ele hoje. Botei a gravata dele, o relógio que ele me deu de presente. Procurei até umas cuecas que ele tinha me dado de presente aqui, mas não achei. Tive até lá. Ele é pai, ele cuida de mim até disso. Cadê? Eu tenho tudo lá. Então, é um pai que é misericordioso. Outro, um pai valorizador. Esse Deus que é pai, ele valoriza. Ele dá dons para que possamos prosperar na vida e usar na vida do próximo. Dom é presente de Deus, é graça de Deus. Ele está distribuindo aqui. Hoje ele está falando aqui, ó, meus filhos, essa aqui é a tua casa. A ceia está posta. O banquete está para vocês. Se aproxime-se de mim, que sou teu pai, que sou o El Shaddai. E a tua vida será cheia, 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 inundada da glória, da graça, dos dons, para quem te sirva como um filho, para que te viva como um filho, para quem saiba viver entre irmãos, não mais competindo, julgando, falando, mas como irmãos maduros. Ele vai estar sempre do seu lado te incentivando. Ele vai estar sempre do seu lado te fortalecendo. Ele vai estar sempre do seu lado acreditando que pode vencer os embates da tua vida. Não tem coisa que você não possa vencer. Não tem impossível que não possa ser superado por Ele. Talvez ninguém acredite mais em você. Você está aqui essa manhã, família não acredita, o pai não acredita, irmão não acredita, o líder não acredita, o pastor não acredita, nem você acredita. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Ele acredita.
Ele acredita em você. Ele acredita, porque não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi para que vades, deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedir em meu nome, eu vou-lo conceda. Essa é a mensagem que vem do trono, essa é a linguagem que vem do Pai. Ele acredita em você. Você é importante para Deus. Ele é Pai, e Pai te ama. O amor que Deus nos coloca como Pai, Ele é incondicional. A gente vê quando morre um traficante, um assassino, um bandido. Você fala com aquela misericórdia, né? Já vai tarde. Bandido tem que estar na cadeia. Bandido é duas coisas, ou na cadeia ou morto num caixão. Essa é a misericórdia do mundo. Mas às vezes quando a gente passa ali na Marginal, ali na região ali perto da ponte do Tatuapé, ali tem um presídio ali. Eu já passei alguns dias, acho que estava indo pregar num sítio, num domingo, um fim de semana, não sei. E tinha um monte de gente para entrar. E eu observei que a maioria eram mulheres. E eu pensei, a maioria ali é mãe. Ou homens, falei, ali é pai. Então um pai e uma mãe pode ser um traficante. Mas quando um filho morre, a mãe está lá, o pai está lá. Ele chora aquela morte. O mundo pode não acreditar, mas eu quero dizer uma coisa para você, Ele te ama. A palavra de Deus diz assim, não temas, porque sou contigo. Nem te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra poderosa. A mão de Deus está sobre a tua vida, porque Ele é um Deus valorizador. Terceira coisa, Ele é um Deus perdoador, um Pai, perdoador. Não importa o tamanho do seu pecado, não importa a quantidade dos seus pecados, Deus Pai perdoa e restaura o pecador arrependido. Sabe por quê? Porque Ele não exige sacrifícios, Ele não exige punição física, Ele não exige punição espiritual. A única coisa que Ele pede é um coração arrependido. Com todo respeito, você às vezes não tem que, como a gente vê, pessoas chicoteando, pessoas querendo pagar o pecado, se autoflagelando. Não existe isso. Eu vou fazer um jejum de 200 dias. Será que é isso que Deus te pediu? Será que é isso que Ele quer? Eu falo sempre para meus discípulos, o problema não é pecar. Eu falei, como pastor, que heresia é essa? O problema é não se arrepender. Quem tem um coração arrependido, quem tem um coração quebrantado, ele vai pecar cada dia menos. Eu fiquei muitos anos para entender na Bíblia, porque a Bíblia chamava Davi de um homem segundo um coração de Deus. Eu sou fã de Davi. Tanto que meu número 3 é Davi. Popularmente conhecido como Gotocha, para os íntimos. Gotocha, Gotochinha, Gotochão. Gotochinha quando era um fofinho. Daí Gotocha agora está virando meu Gotochão. E eu tive dificuldade porque falei, puxa vida, esse cara matou, adulterou, encheu a cara. Eu sou criança perto dele. O que eu fiz é arroz com feijão, perto do que ele aprontou. Mas aí, eu descobri depois de um tempo, sempre nessa revelação, né, que a gente pregava aqui, das consequências do pecado. Eu sempre me lembro da pastora Fernanda, aqui, a consequência do pecado e tal. Aí Deus uma vez me ministrou que Ele falava, Davi, você não vê ele cometendo o mesmo erro segunda vez. Davi não tinha vergonha de se humilhar na frente de quem quer que fosse para se arrepender. Por isso que Deus era pai para ele. Mesmo diante de toda a corte, quando o profeta vem e anuncia o pecado dele. Ele fala, pequei diante do Senhor. Pequei diante do Pai.
Por quê? Porque o pai é perdoador, ele conhecia o coração do pai. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se transformarão alvos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Não tem pecado que não seja perdoado. Quando Jesus se deu naquela cruz por nós, foi o Filho dele que ele enviou. Foi o Filho dele. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. E uma vez num discipulado, eu falei uma coisa que foi até meio pesada. Eu nunca me esqueço disso, que às vezes eu me exagero um pouco esse meu jeito meio emocionalzão, assim e tal. Eu fiquei pensando nisso, né? De Deus deu o seu Filho, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho. Aquilo ficou remoendo. Aí eu pensei comigo. A gente estava trabalhando os discípulos. Poxa, esses discípulos não vão, não vêm. Hoje eu vou rachar a lenha aqui. Hoje eu vou sentar a vara neles aqui. Muita moleza. Aí eu pensei no sacrifício de Jesus. Eu pensei em Deus em primeiro lugar. Falei, poxa, Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho. Aí eu pensei, eu não sou capaz de dar nem a unha do meu filho, dos meus filhos, pelo pecado de vocês. Nem o dedinho. Ah, o irmão ali. O quê? O meu filho? Tocar no meu filho pelo teu pecado, meu irmãozinho? Dá licença. Vai, uso até de teologia aqui, de Bíblia. Vai, é consequência do pecado. Mas eu? Mexer na minha prole aqui, em prol da tua vida, da tua vida? E ele fez isso. Ele deu o unigênito. Ele deu o seu único filho. Por amor à tua vida e à minha vida. Que tremendo isso, né? Eu penso assim que a gente não tem ideia, dimensão do que é o amor de Deus. A gente fala do amor, do perdão, mas a gente, na verdade, acho que a gente sabe muito pouco disso. A gente se exercita aqui a cada domingo, a cada semana e tal. Mas quando a gente para pensar nesse sacrifício, era muito mais fácil no Antigo Testamento, é muito mais fácil. Eu compraria bois, novilhos pelo pecado. Não é verdade? Não é muito mais fácil? Agora, mexer nos meus filhos é complicado. O Felipe está dirigindo. Começou a dirigir. Ele sai à noite. Você fica naquela, fala, meu Deus, eu com a pastora aqui ontem na rede de jovens. Ele foi na festinha, tudo bem, era aniversário da compromissada, amada, tico-tico no fubá, não sei, da querida e tal. Mas ele está dirigindo, tudo bem, ele está meio tosco naquela direção ainda. Será que ele vai saber estacionar? Será que ele vai saber? Vamos orar, amor. A gente fica assim, né, com os filhos, né? É complicado, parece que nunca deixa de ser o filhinho, né? A Gabi também, então a gente fica lá e está se relacionando. Vai casar? Ah lá, hein, Copinho? Estou aqui ó, de olho em você, ó. Não pisa no tomate, não. Pega a cidade criminadora na tua quenga. México não, com a minha fiota aí. Né? Filho é assim, o pai vira bicho pelo filho. Pode faltar tudo para mim, mas para os meus filhos... Você compra uma coisinha gostosa para você na sua casa, eu vou comer depois. Aí vai lá, o Zé Formiguinha vai lá e... Uau! Pô! Cadê? É que nem o apóstolo Cláudio uma vez, né? Quando a gente briga com o marido, com a esposa, vai dormir. Essa mala. É o quê? Aí o filho apronta, te enche, te perturba, te faz aquilo, risca a tua administração, risca teu caderno. Papai, fiz, não era coisa de trabalho, você vai me atrasar todo e tal. Aí quando tá dormindo, ai que meu anjinho, coisa mais linda do papai. É verdade? A mulher, o marido, tá roncando, sai. Mas com o filho é diferente.
Na verdade, com filho é diferente. Com filho você fica todo ali com aquele dengo-dengo. Você é mole. Eu falei, mas está funcionando, deixa eu ser mole com eles. É tão bom. Né? Eu já sabia hoje que eu ia ganhar o presentinho do Poli, que é o número 4. Às vezes eu boto o número para não esquecer. É que nem minha avó. Minha avó teve 11 filhos. Daí ela chamava pelo Frederico, Paulo, Bosco. Ela começava a chamar um atrás do outro. Aí eu peguei ele na sexta-feira na escola. E ele veio com a cestinha lá, ele ficou com aquela carinha, né? Ele não falou nada, né? Uma cesta de café da manhã, cheia de coisa, ali com desenho, com a canequinha. E eu sabia que era a mesma coisa, que a escola fez a mesma coisa para a mãe. Até o mesmo valor. Eu falei, pô, podia ser mais barato. Aí, hoje de manhã, acordou, ele foi correndo lá. Aí, pai, olha esse desenho. É um mosaico. Olha essa caneca. São as cores primárias que quando se misturam, ela forma esse colorido. Eu te amo. Eu chorei, irmão. Eu já sabia o presente que eu ia ganhar. Eu peguei, eu paguei, eu busquei. E mesmo como eu ganhei, eu chorei. Eu falo, obrigado, Jesus. Isso é tremendo, isso é família, isso é vida. Só que eu falo uma coisa, não manda mais filho não, tá bom. Meu irmão, 5 eu vou te falar, é para valente. Eu tenho até um trato com ele, se o senhor mandar, você vai mandar um caminhão de dinheiro antes. É um negócio que eu tenho com ele, eu e ele. E para finalizar, ele é um pai misericordioso, ele é um pai valorizador, ele te valoriza, você tem valor. Você tem valor. Não deixa ninguém falar para você que você não tem valor. Nem você mesmo, viu, cabeção? Quando você está no espelho olhando lá, fazendo a barba, escovando os dentes, você é uma porcaria, você não vale nada. Esquenta não, já passei por isso também, não só você não. Você tem valor. O Espírito Santo mora em você, você é a habitação do Altíssimo. Hein? Ele é um pai perdoador. Ele te perdoa. Vai, não peques mais. Vai. Ele não condenou a adúltera. Ele não condenou pelo que era. Aliás, a única classe de pessoas, isso daqui é para os meus irmãos aqui da frente. A única classe de pessoas que ele pegou pesado foi com os sacerdotes. Raça de víboras. Vocês não entram no céu e nem deixam que as pessoas entrem. É muito delicado o nosso papel, queridos. Eu prefiro ser conhecido como um pai espiritual. E um dia numa pregação do nosso apóstolo, ele falou, sabe qual é a relação que ele quer ter? Como você vê ele? Não é um amigo íntimo. Não é um super apóstolo. O super pastor. É pai. Porque ele expressa Deus nas nossas vidas. Né, papi? Tem que valorizar o meu aqui. Espera aí, como você está falando essas coisas? Olha, eu vou falar uma coisa que eu falei ontem nos jovens. A coisa mais difícil para mim não é pregar para uma multidão. É pregar para minha esposa. Você comeu muito S. É plural. Se você botar no plural, é plural. Se no singular, é singular. E por último, queridos, ele é um pai de amor. Amor sem interesse. Não é pelo que você é. Não é pelo que você tem. Não é por que você faz. Ele te ama incondicionalmente. É o amor ágape. É o amor que tudo crê, que tudo suporta, que tudo tolera. Não é que você vai fazer uma vida de bandalha, não é isso, que entenda, em nome de Jesus. É um nível de amor muito mais alto. E eu estou aqui para dizer que Ele te ama. Nós temos um referencial ideal de Pai. Deus, o Pai de misericórdia, de Deus, de toda consolação. Quantos filhos não têm confiança no Pai? O bom pai sempre espera o seu filho voltar. Deus é assim.
Que na palavra do filho pródigo, ele sempre está aberto para que o filho volte. Você pode estar distante hoje dos caminhos do Senhor. Você pode estar até numa postura meio aqui, meio lá. Você pode estar meio frio. Eu quero dizer que hoje é o dia, não é porque é o dia dos pais, porque hoje é o dia que Ele escolheu. Não importa o que você esteja vivendo, se é uma luta pessoal, financeira, matrimonial, ministerial. Acima de tudo, Ele é Pai. Só que não é uma empresa, não. A igreja é uma empresa. Não, não é. A igreja é a casa do meu Pai. A igreja é casa de oração. Somos filhos de Deus. O nosso Pai é o Deus amado. Como o Pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Salmo 103, 13 e 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, como eu falei no começo. Mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Deus quer glorificar a tua vida através da presença do teu Espírito Santo, do seu Espírito Santo na tua vida. Fique de pé agora, meu irmão. Olha a Deus agora. Primeiro, na sua vida terrena aqui. Quem é pai? Faça uma reflexão como é que você está com seu filho. Isso serve para a mãe também. Mas hoje os homens têm um case especial. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Como é que está? Deus quer te levar a um novo nível de paternidade. Como comecei nessa ministração, o mundo está carente de pais. Tem pais que dão tudo, dão um telefone de última geração, dão os melhores brinquedos, mas não conhece como é o seu filho. Não sabe quem é o seu melhor amigo, não sabe do que o filho gosta, sabe do que o filho não gosta, não sabe nem o que o filho está vendo na televisão, não sabe nem com quem o filho está andando. Deus quer mudar isso. Ele te conhece, eu mostrei aqui para você. Desde o ventre até hoje. Ele sabe de cada detalhe da sua vida. De cada fio de cabelo que cai da sua cabeça. Porque Ele é um Pai amoroso acima de tudo. E Ele deu esse amor a nós. Porque nós fomos aqui enxertados. Você sabe que a sociedade ocidental ela não valoriza muito a adoção. E esse texto aqui de Romanos 8, 14 e 17 que eu acabei de ler para vocês, fala que nós fomos adotados. Que é algo muito mais nobre. E Deus fez assim conosco. E nos dá a condição de não chamarmos só de pai, mas de papai. Por isso eu quero que você ore pela sua vida, pelo seu filho. E ore também pelo seu pai. Como é que está o relacionamento com o seu pai? E depois ore pelo seu Pai Celestial, que está aqui para dizer que Ele te ama, que Ele é um contigo, que Ele te valoriza, que Ele crê na tua vida, Ele crê no teu trabalho, Ele crê no seu ministério, Ele crê em você como um todo. Basta você se aproximar dEle de uma forma íntima. Porque só o íntimo chama o pai de papai. Eu não tinha esse hábito, sabia? De chamar meu pai de papai. Mas eu adoro quando meus filhos chamam de papai. Mamãe, eu adoro. E depois eu vim descobrir por quê. Por causa dessa revelação. De Abba Pai. De paizinho. Pai amado. Nós temos intimidade. O filho quando está com medo, o que acontece? De madrugada sempre tem um na minha cama. O filho sempre adora a cama do pai. Certo, doutor Maurício? Sai dormir tarde, às vezes às 6 da manhã está lá um no teu pé. E por menor que seja, é espaçoso. Começa a te chutar. Daqui a pouco eu estou caindo da cama. Mas você olha para o lado e vê aquela carinha linda do teu lado. Você fala, meu Deus. Até que eu não sou tão tranqueira. Como é que eu fiz uma coisa tão bonitinha assim, né? Então Deus é assim. Ore a Deus. Para que você seja um bom pai. Só Ele pode dar essa condição para nós. De sermos bons pais.
para termos que ser bons filhos, bons pais espirituais também, bons filhos espirituais. Abra a tua boca e comece a orar. O louvor pode ministrar uma canção que vier ao coração de vocês, e nós já vamos finalizar. Eu sei que também, só uma coisa aqui que eu me lembrei, que até no texto eu falei, pode ser que você não tenha seu pai. Você perdeu, seu pai morreu. Nosso apóstolo tem um testemunho muito forte. Ele perdeu o pai quando ele tinha 1 aninho e pouco, nem 2 anos. E ele veio receber a cura dessa ausência de pai num congresso da visão celular, há muitos anos atrás. E ele sentiu que daquele momento em diante, a vida dele teve uma nova gestão, um novo segmento, uma nova forma dele conduzir a sua vida, porque Deus preencheu. Então quero dizer isso para você. Se você não tem seu pai, talvez você não tenha seu pai aqui nos caminhos do Senhor, mas o Deus sabe de todas as coisas. Então ore a Ele, coloque a sua dor, coloque a sua aflição, como filho, como pai, e Ele vai te curar essa manhã, no nome poderoso de Jesus. Só não fique calado. Você também foi tocado em pedir perdão para o seu pai, aproveite hoje para fazer isso, ou para dizer que o ama. Ele tem ciúmes de mim, amor furioso de quem sou refém, feito dependente de sua misericórdia. Quando de repente eu não percebo as dores por causa da glória, se eu vejo então a beleza em ti, o afeto que sentes por mim. Ore, abre a tua boca e ora. Ele te ama. Ele quer curar todo o trauma, toda a ausência do teu pai. Ele quer te abençoar porque Ele é teu pai, e Ele te escolheu como filho, Ele te trouxe aqui como filho de Deus. Ele quer ouvir da tua boca, Ele quer ouvir o perdão, Ele quer ouvir o arrependimento, Ele quer ouvir a declaração que você o ama. Só não fique calado, não desperdice esse momento. O Espírito Santo de Deus, visita poderosamente a tua igreja, porque se queremos ser uma família, Senhor, temos que ter essa área resolvida da nossa vida, que é a base de tudo, a relação de pai e filho.